Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer as estruturas de seleção, se não e escolha caso e também os laços de repetição, enquanto, faça enquanto e para. Eu vou trazer aqui um exemplo de cada uma dessas estruturas para nós entendermos como elas funcionam. Eu já estou aqui com o meu Portugal aberto, vou criar um novo arquivo. Ele vem sempre com a estrutura padrão. Vou manter aqui, então, já a solicitação para a pessoa digitar a primeira informação que eu quero. Para poder armazenar a idade da pessoa, eu vou criar uma variável do tipo inteiro. E eu preciso, então, ler essa variável. Agora, eu vou fazer um teste para ver se a pessoa é maior ou menor de idade, ou seja, se ela tem até 18 anos ou mais. Então, eu começo com a palavra se. Entre parênteses, eu preciso colocar a variável e a comparação que eu quero fazer. Eu quero saber se a idade é maior ou igual a 18 anos. Aqui eu vou colocar uma mensagem, se a pessoa já tem mais de 18 anos, que ela já pode ter habilitação. Certo? Se a pessoa é maior de 18 anos, então ela já está apta para ter carteira de habilitação. Agora, se a pessoa tem menos de 18 anos, então ela ainda não pode. O que eu vou fazer agora para poder deixar essa mensagem de que ainda não pode? Eu vou escrever aqui a palavra se não, que é quando o valor lido não corresponde àquele critério, que era a idade ser maior ou ser igual a 18 anos. Então, se a idade não for maior nem igual a 18, se ela for menor do que isso, então eu vou colocar outra mensagem. Você não pode ter CNH. Então, aqui eu vou usar o inspetor de variáveis para poder verificar se a idade está lendo corretamente e vou agora rodar o programa passo a passo. Primeira coisa, ele cria a nossa variável e coloca no console a mensagem solicitando para escrever a idade. Agora, então, ele vai ler a idade, vou colocar aqui 16. E ele vai fazer o teste. Se a idade digitada for maior ou igual a 18 anos, ele tem que cair nessa linha de baixo. Senão, ele vai pular direto para a linha mais abaixo ainda, que é a linha que corresponde ao que é menor, então, do que 18 anos. Ok, idade aqui, então, estava valendo 16, ele pulou e vai escrever a mensagem: você não pode ter CNH. Se eu rodar o programa digitando uma idade, por exemplo, 18, ele vai, então, entrar no meu primeiro, no C, porque a pessoa tem a idade que corresponde ao critério que eu coloquei e vai escrever a mensagem finalizando o programa. Se ele entra no C, ele nem passa pela parte do senão. O segundo exemplo que eu vou trazer para vocês é o escolha caso. Ele funciona muito bem para menus. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, como se fosse uma calculadora simples de duas operações. Então, o que eu preciso armazenar nessa minha calculadora? Um caractere que vai dizer a opção, vou chamar ele de OP, tá? E os números que eu vou colocar do tipo real, N1, N2 e o resultado da minha operação. Agora, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou digitar o número, né?
Leio, então, N1. Peço para a pessoa digitar a operação. No caso aqui eu vou colocar mais ou menos, só essas duas opções de operação. Faço a leitura. E por último, peço para a pessoa digitar o último número e faço a leitura dele. Bom, agora que eu tenho essas três informações, como é que eu faço para o meu algoritmo saber o que ele precisa fazer quando o operador digitado for mais ou menos? Eu vou então usar essa estrutura aqui, que é a escolha, e vou dizer qual é a variável que vai ser escolhida, certo? A variável é a OP. Dentro do escolha, eu preciso colocar a opção caso. Caso o valor de OP seja mais, eu tenho que usar um 2 pontos para finalizar, e eu digo o que eu quero que aconteça. Se a pessoa digitar mais, ela vai armazenar N1 mais N2 dentro da variável res e vai escrever o resultado dessa operação. Para encerrar dentro do caso, observe que eu não tenho chaves. Eu uso a palavra pare. Agora, eu vou colocar o segundo caso, que é o caso a pessoa tenha digitado menos. Então, nesse segundo caso, eu vou fazer a operação de subtração, também tem que colocar o pare no final. E o escolha caso tem um tratamento próprio para quando a pessoa digitar algo que eu não previ, que é o caso contrário. Caso contrário, eu vou escrever uma mensagem, opção inválida. Agora, então, rodando passo a passo esse programa, eu vou colocar aqui no inspetor de variáveis as minhas variáveis para eu poder acompanhar. Primeiro, ele cria as 4 variáveis, coloca no console a mensagem para digitar o número, vou digitar aqui o número 10, a opção, vou colocar soma, e então me pede o segundo número, 10 mais 5. Observe aqui no inspetor de variáveis que OP está valendo mais, N1 vale 10 e N2 vale 5. Agora ele deve então entrar nesse primeiro caso, resolver o cálculo, escrever e encerrar o programa. Foi direto para dentro do caso mais, tá? Fez o cálculo, res ficou valendo 15, e agora ele escreve na tela resultado 15. Feito isso, ele vai encerrar, sai fora do programa. A mesma coisa acontece se eu colocar a operação de subtração. 10 menos 15, ele me dá um resultado, que no caso aqui é um resultado negativo, mas ele escreve tudo certinho. Agora, se eu entrar aqui, colocar os números e me enganar, colocar um número no lugar da operação, qualquer outra informação, ele me dá opção inválida, que foi o que eu escrevi no caso contrário. O próximo exemplo que eu vou trazer agora é o laço de repetição, enquanto. Ele serve para continuar fazendo algo enquanto o valor de uma variável não muda. Então, eu vou colocar aqui uma variável caractere. Vou colocar que ela vale N. E vou pedir para a pessoa digitar se ela quer sair, e ela tem que colocar para mim a letra S para sim, N para não. Mas como é que eu faço para isso continuar repetindo todas as vezes que eu digitar um valor, que o valor seja diferente de
S. Enquanto a pessoa digitar qualquer coisa que não seja o S, concordando que deseja sair, o programa tem que continuar rodando. Então, eu vou trazer valor aqui para o meu inspetor de caracteres e vou rodar o meu programa. Ele primeiro cria a variável, define que ela vale N. Então, com isso, ela vai entrar aqui no meu laço. Só que faltou eu colocar uma nova leitura da variável. Depois, então, da mensagem que você deseja sair, eu vou ler o valor, né? A minha variável valor. Ela começa valendo N, entra no laço de repetição, vai escrever a mensagem lá no console, e então eu tenho que digitar. Deseja sair? S ou N? N. E ele vai voltar. Deseja sair? S ou N? Se eu colocar também qualquer outro valor, um valor aleatório, ele vai continuar dentro do meu laço até que eu digite S. E só assim ele encerra o programa. A repetição, ela é feita nesse formato, então, né? Enquanto estiver dentro da minha condição, ele continua repetindo tudo o que estiver dentro dessas duas chaves. O faça enquanto é bem parecido com o enquanto. Eu só não tenho a necessidade de já ter inicializado a variável. Então, ele vai entrar, executar e depois ele vai testar. Eu vou criar aqui uma variável inteira para um número e eu vou querer que o número tenha que ser positivo para ele encerrar o programa. Vou colocar lá, faça. O que eu quero que ele faça então? Eu vou escrever uma mensagem. Digite um número positivo. Leio o número. Só que ele vai continuar repetindo isso enquanto o meu número for menor do que 0. Agora, trouxe num para o inspetor de variáveis e vou rodar. Ele cria a minha variável. Pode ver que ele não deu erro aqui, né? Porque não tem ainda nenhuma informação armazenada. Ele vai escrever. Digitar um número positivo, vou colocar aqui -8 para poder testar. Num passa a valer -8. E ele voltou para o laço. Digite de novo um número positivo. Qualquer valor, então, que eu coloque que seja menor do que 0, ele testa e continua preso nesse looping até que eu digite 0 ou um número maior. Quando eu faço isso aqui, ele encerra e eu poderia continuar o meu programa com o restante das coisas que eu preciso testar e fazer. E o nosso último exemplo vai ser o para. Com o para, eu determino a quantidade de vezes que eu quero que algo aconteça. Por exemplo, vou criar aqui uma variável inteira i, que eu vou usar como contador, e vou criar uma variável que eu vou chamar de topo, que vai ser o meu número mais alto e ela vai valer 10. Agora, eu quero escrever todos os números que vão de 1 até 10. Para eu não precisar repetir cada um dos números e ter várias linhas, eu uso o para. Eu começo assim. Para i igual a 1, ponto e vírgula. I menor ou igual ao topo, que está valendo 10. E o i crescendo, aumentando de 1 em 1. Esse símbolo aqui, os dois sinais de mais, são o acréscimo, o incremento. Enquanto isso estiver acontecendo, de i valendo 1 até i valendo o valor de topo, então eu vou escrever o valor de i. E vou dar aqui um espaço para não grudar no próximo número.
Para poder acompanhar o valor de i, eu vou começar com ele zerado aqui, para funcionar a leitura no inspetor de variáveis. Então, eu começo, i está valendo 0, e topo, eu já defini que ele vai valer 10. Agora, para i valendo 1, até o i menor ou igual ao topo, de 1 em 1, ele tem que escrever o valor que está armazenado em i. Ele vai entrar aqui, vai escrever na tela 1, e o i passa a valer 2, porque já passou pelo laço. Agora ele escreveu 2 e o i lá no meu inspetor de variáveis está valendo 3. Isso vai acontecer com todos os números. Na sequência, ele escreve e já acrescenta 1 na variável i e repete, até que eu chegue no 10. Então, o próximo número que eu vou digitar, o i vai passar a ser igual ao topo. E o programa se encerra, porque eu não tenho mais repetições para fazer. A condição solicitada já foi cumprida. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Até a próxima!